discos voadores chegam ao Brasil. Não é de hoje que se fala de aparições de objetos voadores não identificados em nossa terra. Será verdade? Bem, acreditando ou não, registramos histórias como a de um piloto brasileiro que teria sido cercado por 13 naves extraterrestres. Veja a história dos OVNIs nacionais que tem mobilizado até ministros de Estado. O que ocorreu anteontem à noite foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Sistema de Defesa do Espaço Aéreo Nacional captaram uma estranha movimentação nos céus de São Paulo e parte do Rio de Janeiro. O acontecimento teve grande repercussão. O coronel Osiris Silva, ex-presidente da Embraer e atual presidente da Petrobras, falou em São José dos Campos sobre os objetos voadores não identificados que viu esta semana. Eu diria que se não fossem realmente as indicações do radar, que realmente é uma coisa concreta, que foi visto e registrado, inclusive está registrado em fitas pelo radar, não teria nem coragem de mencionar. A notícia foi confirmada oficialmente. Eram objetos não identificados que estavam interferindo, inclusive, no tráfego aéreo. Foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Durante vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Sem dúvida, este acontecimento, ainda sem explicações, foi marcante para a ufologia no Brasil. Mas a presença dos discos voadores em nosso país já vem sendo documentada desde 1952. O primeiro caso aconteceu no dia 7 de maio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Este pode até não ter sido o primeiro disco voador a visitar o Brasil. Mas Ed Kessler, da revista Cruzeiro, na época, foi o autor destas fotos, as primeiras publicadas pela imprensa brasileira. O fotógrafo lembra que ele e o repórter João Martins estavam observando os aviões que passavam ali pela Barra em direção ao aeroporto Santos Dumont, quando, de repente, surgiu um avião que parecia voar apenas sobre uma das asas. Como se estivesse caindo, o avião, em vez de voar para frente, voava para trás, o que seria impossível. Para não perder um furo de reportagem, Kessel lembra que pegou a câmera. Mas, para surpresa deles, aquilo que seria um avião rapidamente se deslocou para a direita. Era um estranho objeto oval com uma forma muito interessante à sua volta. Eu peguei a máquina, claro, e tirei 1, 2, 3, virando para o lado direito, até que esse negócio desapareceu em cima do mar. O caso não foi ignorado pelas autoridades. A aeronáutica confirmou, eles chegaram à conclusão que eles tinham feito experiências aqui na praia com esse modelo, ou não sei com o que seria humanamente impossível ter falsificado 5 fotografias contínuas num filme, nesse tempo de 3 horas que saímos do cruzeiro, e reconhecemos então a veracidade. Na noite de 15 de outubro de 1957, com o caso do agricultor Antônio Vilas Boas, acontecido no interior de São Francisco Sales, em Minas Gerais, o Brasil entrou na era dos contatos imediatos. Antônio Vilas Boas pode não ter sido o primeiro brasileiro a ser raptado por alienígenas, mas foi o primeiro contatado a revelar uma experiência sexual com uma extraterrestre dentro de um disco voador. Quem acredita firmemente no caso Vilas Boas é Irene Grange, uma das mais importantes ufólogas do país. Antônio Vilas Boas teve um encontro, segundo diz, com uma extraterrestre que entrou no quarto totalmente nua e fez questão de ter relações sexuais com ele, pelo qual ele posteriormente chegou à conclusão que devia ter sido para fins genéticos, para melhorar a raça que estava visitando. A impressão que deixou na época era de dúvida, porque as pessoas ainda
não estavam preparadas, digo as pessoas, o público, a aceitar um fato como esse. No dia 16 de janeiro de 1958, o fotógrafo carioca Almiro Baraúna estava a bordo do navio escola Almirante Saldanha, na Ilha da Trindade, Espírito Santo, quando fez essa incrível série de fotos de um disco voador saindo do mar. Estava com 6 chapas na máquina. Bati a primeira, a segunda, a terceira. Aí o objeto entrou atrás do morro. Ele vinha se aproximando. Entrou atrás do morro, demorou um pouquinho e saiu do morro e parou, ficou no ar. Parecia assim um balão apagado. Eu bati mais 3 chapas e o filme acabou. Ele se dirigiu ao horizonte e desapareceu. A marinha inteira sabe que aquilo foi uma coisa real, que tinha 48 testemunhas. Os casos de aparecimentos de objetos voadores no Brasil são cada vez mais frequentes. Mas são depoimentos como os dos pilotos que tentaram se aproximar dos OVNIs na noite de 19 de maio de 1986, que podem dar credibilidade a outros casos semelhantes. À medida que eu fui me deslocando em direção a São José dos Campos, ele foi informando que o contato estava se aproximando. Por se aproximando, baixou para 15 milhas, 10 milhas, 5 milhas, quando de repente ele me informou que os contatos estavam atrás de mim, imóveis, a 2 milhas de distância, me acompanhando. A segunda aeronave, F-5, nós observamos no nosso radar que houve a formação de diversos ecos à sua cauda. Em torno de 6 ou 7 ecos à esquerda e à direita da aeronave. Isso pode-se dizer que esse F-5 foi perseguido? Poderia. 11 anos depois deste acontecimento, o que diz o ex-ministro da Aeronáutica sobre a invasão dos OVNIs? Mas, na realidade, os contatos existiram, foram realmente, tanto que isso provocou a necessidade de decolar a decolagem de várias aeronaves para, inclusive, testar e verificar essas incursões que ocorreram na área, basicamente, de São Paulo. Então, isso é incontestável, que houve, não há a menor contestação. Agora, tecnologicamente, na realidade, nós não tivemos uma explicação. Em breve voltaremos ao assunto. Depois dos comerciais tem mais. Mistério volta já.